Bezerra Hashem da Fain Zain, tratado de Eruvin. Estamos da Fain Vav, Mudbet da Fain Vav, no verso, na 10ª linha de baixo para cima, no começo da Mishnah. Kotel Sheben Shtei Chatzerot. A Mishnah se trata de dois pátios vizinhos, tem um muro entre os pátios. Temos que o muro é uma mechitzá, uma divisória entre recintos, aparentemente desvincula entre esses dois pátios, impedindo esses pátios de fazer o Eruvei Chatzerot coletivo. O Eruvei Chatzerot consiste em comprar as duas refeições de pão e colocar em uma dessas casas para unificar os pátios. Mas se tem uma mechitzá, uma divisória, entre os pátios estão desvinculados, não é possível tornar esses dois pátios um pátio só, se existe uma mechitzá, uma divisória de recintos entre eles. Isso fala que é a Mishnah, situações diferentes que a gente pode sim, talvez, vincular esses dois pátios ou não. Isso fala que é a Mishnah, Kotel Sheben Shtei Chatzerot, um muro entre dois pátios, Gavoa Sarah. Se esse muro mede uma altura de 10 tfachim, 1 metro ou mais, essa é a altura mínima de uma mechitzá, uma divisória de recintos. Veroch havarba, e esse muro mede uma largura de 4 tfachim, 40 centímetros. Esse é um muro que em cima dele é um reshut yachid, é um recinto privado. Sabemos que um recinto privado mede uma área de 4 tfachim quadrados, 40 centímetros quadrados no mínimo, e tem que estar cercado por paredes de 10 tfachim, 1 metro, para ser considerado um recinto privado. Também esse muro tem essa altura de 10 tfachim, duas paredes em volta dessa área do muro, e essa área em cima do muro mede 4 tfachim quadrados, portanto, em cima desse muro é um recinto privado. Fala aqui a Mishnah, Me'avin Shnaim, uma vez que temos aqui uma divisória de recintos entre esses pátios, só é possível fazer 2 Eruvei Chatzerot, um para cada pátio independente. Não é possível fazer um Eruvei Chatzerot coletivo, Ve'en Me'avin Echad. Isso fala que a Mishnah não é possível fazer um Eruvei Chatzerot coletivo, unificando esses dois pátios, uma vez que tem uma divisória, um muro entre esses pátios. Se esse muro medisse menos do que 10 tfachim, menos do que 1 metro de altura, então poderíamos sim vincular esses pátios. Não é uma mechitzá se não mede 10 tfachim. Porém, esse muro mede 10 tfachim, é uma mechitzá. Aí o beroshô perot. Se tinham frutas em cima desse muro, que mede uma largura de 4 tfachim, 40 centímetros, elolim e kandochlin, as pessoas do pátio da direita poderiam subir em cima desse muro e consumir essas frutas em cima do muro. Velolim e kandochlin, as pessoas do pátio da esquerda, a mesma coisa, podem subir em cima do muro e consumir essas frutas lá. O bilvad shiloyuridu lematam, com a condição que eles não vão carregar essas frutas para um dos pátios. Uma vez que esse muro é um recinto privado independente dos pátios, tem uma altura de 10 tfachim, está desconectado aos pátios, tem uma largura de 4 tfachim, é um recinto privado importante, independente, é proibido carregar essas frutas que estão em cima do muro para um dos pátios, vai estar carregando de um recinto privado para outro recinto privado, sem Eruvei Chatzerot. Não é possível fazer Eruvei Chatzerot aqui, uma vez que em cima desse muro está desvinculado completamente dos pátios, uma vez que esse muro tem uma altura de 10 tfachim do chão dos pátios. Fala a Mishnah em outro caso. Nifratz hakotel. Se esse muro se rompeu até 10 amot, até 5 metros de comprimento desse rompimento, Me'avin Shnaim ve'imratzu me'avin Echad. Vimos no começo da Maserhet que um rompimento que vai até 10 amot, 5 metros, é considerado um petach, uma porta. Uma porta pode vincular entre recintos, mas não existe uma obrigação de fazer um Eruvei Chatzerot coletivo. Não virou um pátio extenso porque tem uma porta entre esses dois pátios. Por isso fala que a Mishnah Me'avin Shnaim. É possível que cada pátio faça seu Eruvei Chatzerot particular, independente, ve'imratzu me'avin Echad. E se for do interesse deles, podem fazer um Eruvei Chatzerot coletivo, mesmo que estão conectados esses dois pátios através dessa porta. Se essa porta medisse mais do que 10 amot, vai ser outra alahá. Isso explica que a Mishnah Mipnei Shuke Petach, porque esse rompimento virou uma porta conectada entre esses pátios. E o Termikam, se esse rompimento mede mais do que 10 amot, 5 metros, Me'arvin Echad ve'me'arvin Shnaim. Aí esses dois pátios viraram um pátio só extenso. Esse rompimento, uma pirtzá, que anula a mechitzá, anula a divisória entre recintos, esses dois pátios viraram um pátio só. Consequentemente, obrigam as pessoas para fazer o Eruvei coletivo aqui. Comprar as duas refeições com a sociedade de todos e colocar em uma dessas casas, aí podem carregar nos pátios e entre os pátios também. Isso falou a Mishnah, que vai explicar melhor a Mishnah. O que acontece com um muro que mede 10 tfachim, 1 metro de altura? Porém, a largura dele é menor do que 4 tfachim, menor do que 40 centímetros. Qual é a alahá? Sabemos que um recinto que mede menos do que 4 tfachim quadrados é uma komptur.
é completamente neutro, é permitido carregar aparentemente dos recintos privados e públicos para esse Makom Ptur, esse recinto neutro e vice-versa. Primeiro tem uma machloket daqui nos Amoraim, qual é a halakha com relação ao muro, que tem a largura menor do que 4 tefachim. Amará, falou o sábio, uma vez que é um recinto neutro, fala Rav que esse recinto neutro é pertencente aos dois pátios ao mesmo tempo. Qual é a halakha? Lo yaziz bo, afilum lo nima, fala Rav, é proibido para as pessoas carregarem sobre esse muro mesmo um pouco. Se as pessoas do pátio direito vão carregar sobre esse muro, as pessoas do pátio esquerdo vão proibidas de carregarem. E também o contrário, se as pessoas do pátio esquerdo vão carregar sobre esse muro, as pessoas do pátio direito vão proibidas de carregar, uma vez que esse recinto, uma comptur, é pertencente ao mesmo tempo aos dois pátios. É proibido carregar sobre esse muro, porque uma vez que sobre esse muro é pertencente aos dois pátios, então ninguém pode carregar, porque as pessoas do pátio direito não podem carregar no pátio esquerdo e vice-versa, então não podem carregar também sobre esse muro. Essa é a opinião de Rav. Rabi Yochanan discute com Rav. Rabi Yochanan amar, fala Rabi Yochanan, Elu ma'alim mikan ve'ochlin, ve'elu ma'alim mikan ve'ochlin. Fala Rabi Yochanan, os dois pátios podem carregar frutas, alimentos para cima desse muro e consumir esses alimentos sobre esse muro. Conforme Rabi Yochanan, sobre esse muro é uma comptur não pertencente a nenhum dos pátios. Então os dois pátios podem carregar alimentos, por exemplo, para sobre esse muro e consumi-los lá. Conforme Rav, esse Makom Ptur é pertencente aos dois pátios. Conforme Rabi Yochanan, esse Makom Ptur não é pertencente a nenhum pátio. Portanto, é permitido para eles carregarem, porque é permitido carregar em Shabbat de um recinto privado para uma Makom Ptur e vice-versa. Isso fala aqui a Agmará. Para a Agmará, uma prova da Mishnah contra Rabi Yochanan. Tnan, fala a Mishnah, Elo olim mikan ve'ochlin, ve'elo olim mikan ve'ochlin. A Mishnah falou que as pessoas do pátio direito podem subir em cima desse muro e consumir as frutas que já estavam nesse muro. Mesma coisa com relação às pessoas do pátio da esquerda. Deduz a Gemara, olin in, ma'alin lo. É permitido subir sobre esse muro e consumir as frutas lá. Ma'alin lo, porém é proibido carregar as frutas dos pátios e colocar essas frutas sobre o muro. Entendeu a Gemara que a Mishnah generalizou essa halakha? Independente da largura desse muro, vai ser a mesma halakha que é proibido carregar esses alimentos do pátio para cima desse muro, contra o que Rabi Yochanan falou que é permitido. Responde Rabi que a Manissa Mishnah pensou em falar, se a largura desse muro é 40 centímetros, 4 tefachim, olin e malin lo, aí é permitido subir sobre esse muro, mas é proibido carregar alimentos dos pátios para o muro, porque virou um recinto privado independente. Aos pátios é proibido carregar de um recinto privado para outro recinto privado, sem Erev Hatzerot. En boarba al-arba, porém se esse muro mede menos do que 4 tefachim, menos do que 40 centímetros, ma'alin nami, aí fala a Mishnah, é permitido também carregar alimentos dos pátios para o muro, e vice-versa. Porque esse muro virou uma comptura, um recinto, talvez que não tenha uma área importante de 4 tefachim, 40 centímetros. Isso responde agora a Mishnah, conforme a opinião de Rabi Yochanan, que sustenta que esse Makom Ptur não é pertencente a nenhum dos pátios, é permitido carregar dos pátios para esse Makom Ptur e vice-versa. Fala uma vez, Rabi Yochanan etamei. E Rabi Yochanan aqui vai paralelo à opinião de Rabi Yochanan em outra situação. Que Ravdin veio da terra de Israel para a Babilônia e falou em nome de Rabi Yochanan, Makom, um recinto independente, por exemplo, um bloco que está na rua, tem uma altura de 3 tefachim, 30 centímetros, é independente à rua. Se é um bloco que mede menos do que 3 tefachim, pelo conceito de lavud, desconsideramos uma distância que mede menos do que 3 tefachim, menos do que 30 centímetros. Então esse bloco seria parte da rua. Porém, fala aqui, Rabi Yochanan Makom, é um recinto independente que tem uma altura de 3 tefachim do chão da rua ou mais, 30 centímetros ou mais. She'en bo arba'a al arba'a, que mede menos do que 4 tefachim quadrados, menos que 40 centímetros quadrados. É uma comptur, é um recinto neutro. Mutar libnei reshut arabim, velibnei reshut yachid lekatef alav. As pessoas que estão na rua podem apoiar objetos sobre esse comptur, esse bloco. E tem pessoas que estão num recinto privado, no reshut yachid, podem apoiar objetos em cima desse comptur, desse bloco. Uma pessoa que está na rua, por exemplo, vestindo um chapéu, ele pode apoiar seu chapéu nesse bloco e pode voltar a vestir esse chapéu. Vemos que é permitido carregar de um reshut arabim, um recinto público, para uma comptura e vice-versa,
de um Reshut Yachid para uma comptura e vice-versa. O Bilvat Shelo Yachrifo. Porque tem uma condição aqui, que é proibido que uma pessoa esteja sobre esse bloco, pegar um objeto de alguém que está na rua, colocar sobre esse bloco e depois transferir esse objeto para a pessoa que está no Reshut Yachid, no recinto privado. Ele já é proibido, é uma cerca rabínica que os sábios fizeram, para as pessoas não chegarem a carregar diretamente da rua para um recinto privado e vice-versa. Proibiram também carregar de um recinto público, atravessando uma comptur e depois passando para um recinto privado, e também ao contrário, transferindo um objeto de um recinto privado para uma comptur e de lá para um recinto público, um Reshut Rabim, é proibido. Falando que a opinião de Rabi Yochanan aqui vai paralela a Rabi Yochanan naquele outro caso. Rabi Yochanan falou aqui a mesma coisa, que é permitido carregar de um pátio sobre esse muro que mede menos de 4 tefachim de largura e vice-versa. Mesma coisa que Rabi Yochanan falou, que as pessoas podem apoiar um objeto que está no recinto público a esse makom-ptur e também de um recinto privado a esse makom-ptur. Pergunta para Rav Leitle de Rav Dimi. Rav não sustenta essa halakha de Rav Dimi? Rav falou que é proibido carregar de um hatzer para uma comptur e vice-versa. Tendo contra o que Rav Dimi falou que seria permitido carregar e apoiar um objeto de um recinto privado a uma comptur, esse bloco entre a rua e um recinto privado, e vice-versa. Não pode ser que Rav discute com Rav Dimi. Rav Dimi se baseou numa braita. Vimos essa braita em Masechet Shabbat Vav Amud Bet, que fala explicitamente esse conceito de relação a uma escufa. Escufa era um degrau entre uma casa e a rua. Uma pessoa que está sobre essa escufa pode pegar um objeto de uma pessoa que está na rua e colocar sobre essa escufa, esse degrau, é uma comptur. Mas a coisa que ele pode pegar um objeto que está dentro da casa e colocar sobre esse uma comptur. Não pode ser que Rav discute com essa braita. Responde a Gemara, Iber Sheo Deoraita Achinami. Fala, Rav ia concordar com Rabi Yochanan com relação ao caso de Masechet Shabbat, com relação a dois recintos que é proibido carregar de um para o outro pela Torá. No caso de Masechet Shabbat, que se trata de carregar um objeto de um recinto privado a uma comptur, ou do recinto público a uma comptur. Fala Rav que é permitido carregar dessa forma. As pessoas não fizeram uma cerca rabínica proibindo carregar para uma comptur, para as pessoas não chegarem a carregar de um recinto privado a um recinto público e vice-versa. Porque essa proibição é uma proibição da Torá. As pessoas já se previnem de transgredir uma halakha da Torá. Não é necessário que eles façam uma cerca rabínica com relação a essa halakha especificamente. A Rabbi Esquina, porque o que se trata aqui, Bereshiot, de Rabbanan, se trata de dois pátios, dois recintos privados. A proibição de carregar de um recinto privado a outro é uma proibição rabínica. As pessoas têm menos receio de transgredir uma halakha rabínica, por isso Rav dificultou a halakha aqui. Em certas situações, os Ramim fizeram cercas com relação a outras halachot rabínicas, mais do que eles proibiram a halachot da Torá. As pessoas sozinhas já têm receio de transgredir uma halakha da Torá e têm menos receio de transgredir halachot rabínicas. Às vezes os sábios dificultaram mais a halakha rabínica do que a halakha da Torá, prevenindo as pessoas de transgredir essa halakha rabínica. Aqui também é a mesma coisa. Fala, Rav, é proibido carregar de um hatzer para uma comptur e vice-versa, para que as pessoas não cheguem a carregar de um hatzer de um pátio a outro pátio que é proibido midirabanan. E Rabi Yochanan sustenta que não existe esse receio, não existe essa cerca rabínica nessa situação, proibindo as pessoas de carregar de um hatzer para uma comptur para não chegar a carregar de um hatzer para outro hatzer. Essa é uma rua que Rabi Yochanan e Rav. Continuamos a um outro caso. Amar Rav, Amar Ravuna, Amar Rav Nachman. Falou o sábio em nome de Rav Nachman. Kotel sheben shte hatzerot. Um muro entre dois pátios. Tzidor echad gavoa sarat tvachim. Vetzidor echad shaveh laaretz. Com relação a um pátio, a altura desse muro é 10 tvachim, 1 metro. Vetzidor echad shaveh laaretz. Com relação a outro pátio, esse muro tem uma altura menor do que 10 tvachim. O caso é que são dois pátios, numa inclinação de uma montanha, por exemplo, numa subida. Um pátio está acima do outro. Existe um muro entre esses pátios. Uma vez que o chão do pátio superior está mais alto, com certeza, do que o pátio inferior, esse muro mede menos do que 10 tefachim com relação ao pátio superior, porque com relação ao pátio inferior, esse muro mede 10 tefachim, 1 metro. Qual é a halakha com relação a esse muro? Fala aqui Rav Nachman. Notrinoto lezesh shaveh laaretz. Fala aqui Rav Nachman, mesmo que usa a Mishnah com relação a um muro entre dois pátios, que mede 10 tefachim de altura, 4 tefachim de largura, que é um recinto privado independente dos pátios. Porque fala aqui Rav Nachman uma outra halakha. Se
temos um pátio superior, designamos esse muro somente para o uso do pátio superior, não para o uso do pátio inferior. Por quê? Porque as pessoas do pátio superior podem usar esse muro com facilidade e com mais frequência. Consequentemente, esse muro faz parte da propriedade privada do pátio superior. As pessoas do pátio inferior têm dificuldade de usar esse muro, uma vez que está a uma altura de 1 metro do chão, 10 tefachim do chão. Consequentemente, quem tem a posse desse muro é as pessoas do pátio superior. Isso fala aqui Rav Nachman. Qualquer situação que temos um muro que um recinto pode usar ele com facilidade e um recinto usa esse muro com dificuldade, designamos esse muro para as pessoas que podem usar ele com frequência e com facilidade. Faz parte da propriedade desse recinto. Vamos lá. Um outro caso parecido. Amar X via Rav Nachman. Falou o em nome de Rav Nachman mesmo. Charitz sheben shtei chatzirot. Uma escavação entre dois pátios. Tzidor echad amok asara. Com relação a um pátio, a profundidade dessa escavação mede 10 tefachim, 1 metro de profundidade. Tzidor echad shaveh la'aretz. Com relação a um outro pátio, a profundidade dessa escavação mede menos do que 10 tefachim. Mesmo caso que vimos anteriormente, 2 pátios, uma inclinação de uma montanha, um pátio superior e um pátio inferior. Temos uma escavação entre esses pátios, com relação ao pátio inferior, a profundidade dessa escavação pode ser menos do que 10 tefachim. Com relação ao pátio superior, a profundidade dessa escavação pode ser 10 tefachim ou mais. Esse é o caso aqui. Designamos essa escavação para o uso privado desse pátio inferior. Porque o pátio inferior pode usar o fundo dessa escavação com facilidade, não tem que se agachar tanto. Para as pessoas do pátio superior usam essa escavação com dificuldade, tem que se agachar muito para colocar um objeto lá, ou para levantar um objeto de lá. Como vimos anteriormente, o opinião de Rav Nachman é que sempre quando temos uma escavação ou um muro, e um recinto usa ele com facilidade e outro com dificuldade, essa é a propriedade do recinto que usa esse muro ou essa escavação com facilidade. Falando na Betzrich, é necessário esses dois ensinamentos de Rav Nachman, também com relação ao muro, também com relação à escavação, mesmo que eles são parecidos, para não vamos poder deduzir uma alahá da outra. Que se fôssemos escutar esse ensinamento de Rav Nachman com relação ao muro, poderíamos pensar que só com relação ao muro tem essa alahá. Mishum de begova mishtam sheint, porque as pessoas podem usar com facilidade algo que está à altura. Então, com relação a esse pátio superior, que a altura desse muro é menos do que 10 tefachim, consideramos que esse pátio usa esse muro com facilidade e com frequência. Aval charitz, porém com relação a uma escavação, beunka, lo mishtam sheint, as pessoas não usam com facilidade a profundidade dessa escavação. Podemos pensar que mesmo esse hatzer que está abaixo, esse hatzer inferior, que a escavação mede menos do que 10 tefachim com relação àquele hatzer, esse pátio, poderíamos pensar que, uma vez que as pessoas evitam de usar um recinto que está abaixo, eles não querem se agachar tanto, poderíamos pensar que os dois pátios usam esse haritz, essa escavação com dificuldade, e os dois pátios têm posse nesse haritz. Isso vai aqui em Maló. Poderíamos pensar que não vamos designar esse haritz, essa escavação, para o pátio inferior. Isso verá Rav Nachman ensinar que mesmo que as pessoas evitam um pouco de usar um haritz, uma escavação, designamos esse haritz, essa escavação para o pátio inferior, porque eles usam essa escavação com mais frequência e facilidade do que o pátio superior, com certeza. Veia shmoina becharitz. Para se Rav Nachman fosse ensinar a sua alahá só com relação à escavação e não com relação ao muro, podemos pensar que essa alahá só se aplica com relação à escavação. Mishum delo beita tashmishta. Porque as pessoas não têm receio e medo de colocar algum objeto no fundo de uma escavação. Não tem como se quebrá-la. A valkotel, porém, com relação ao muro de beita tashmishta, as pessoas têm receio e medo de colocar um objeto sobre esse muro. Tem medo que esse objeto vai cair, vai se quebrar. Em Maló, podemos pensar que os dois pátios usam esse muro com dificuldade. Tem o pátio superior, mesmo que a altura é menos do que 10 tefachim, eles evitam colocar objetos lá, para não quebrar esses objetos. Sricha, por isso, foi necessário os dois ensinamentos de Rav Nachman, que com relação ao muro, damos esse muro para o pátio superior, com relação ao haritz, a escavação, designamos a escavação para o pátio inferior. Continua agora uma outra alahá. Balemato, a pessoa que quer diminuir a altura
de um muro. Agora entender que a pessoa vai diminuir a altura de um muro, levantando o chão do pátio, colocando madeiras, colocando tijolos rente ao muro. É como se o chão desse pátio começasse mais alto, e a distância entre esses tijolos, dessas madeiras, até o topo desse muro mede menos do que 10 tefachim, menos que 1 metro. Fala, se o comprimento dessas madeiras ou desses tijolos medem 4 tefachim, 40 centímetros, é considerado que todo esse muro está abaixo de 10 tefachim, consequentemente é permitido encarregar objetos do pátio e colocar sobre esse muro, uma vez que é considerado que todo esse muro está abaixo de 10 tefachim. O conceito é que se temos madeiras ou tijolos, um comprimento de 4 tefachim, e a distância desses tijolos e o topo desse muro é menos do que 10 tefachim, menos do que 1 metro, é como se essas madeiras, esses tijolos fossem uma porta, de vínculo entre o pátio e o topo desse muro. É como se agora eles têm acesso ao topo desse muro com facilidade, e também a distância entre essas madeiras e o topo do muro é menos do que 10 tefachim, é como se esse muro esteja abaixo de 10 tefachim, uma vez que esse comprimento dessas madeiras e desses tijolos estão no mínimo de 4 tefachim, ele é considerado um petach. Uma porta tem que ter no mínimo uma largura de 4 tefachim, 40 centímetros, para ser considerado uma porta. Aqui também essas madeiras, esses tijolos têm que ter um comprimento de 4 tefachim, no mínimo, para ser considerado uma porta de vínculo entre o pátio e o topo desse muro. Essa é a primeira alahá que falou o sábio. Vem lá, fala agora uma outra alahá, que se esse comprimento dessas madeiras ou desses tijolos mede menos de 4 tefachim, a alahá muda. Só é permitido carregar objetos e colocar em cima do muro, somente de frente a esses tijolos ou essas madeiras. A alahá que a gente viu no começo é que se temos um comprimento de 4 tefachim, é considerado que todo o muro está abaixo de 10 tefachim. Aqui fala a alahá muda, que se o comprimento mede menos que 4 tefachim, é permitido carregar objetos e colocar em cima do muro, de frente a essas madeiras, de frente a esses tijolos, porque naquele pedaço está abaixo de 10 tefachim. Porém, os outros pedaços do muro estão acima de 10 tefachim, para a vai perguntar contra essa alahá. Não pode ser que essa é a alahá. Manavshah, tem uma coisa contraditória aqui. E a anemiuta, se funciona esse miut, essa redução da altura desse muro, com uma madeira ou com um tijolo que mede menos que 4 tefachim, consequentemente, a gente poderia usar todo esse muro. Se temos um pedaço do muro que está abaixo de 10 tefachim, ou seja, uma porta de acesso a usar em cima do muro, é como se todo o muro estivesse abaixo de 10 tefachim, e loani, para se não serviu essa redução de altura desse muro, mas não temos o comprimento de 4 tefachim, afilo que negedamiut não melou. Será proibido carregar objetos também de frente a esse tijolo, de frente a essa madeira? Uma vez que não temos uma redução com um comprimento considerável, uma petach, uma porta que conectaria entre o pátio e o topo desse muro. Falar que não é uma alahá contraditória, isso não pode ser que se o comprimento mede menos que 4 tefachim, vai ser permitido carregar só de frente a esse tijolo e essa madeira. Não pode ser que essa é a alahá. Mas Ravina respondeu Ravina. Igual Shakar Kuliah. Fala Ravina é outro caso. Agora entendeu que a pessoa vai suspender o chão do pátio colocando algum objeto no chão? Fala Ravina, não é esse o caso. O que aconteceu é que a pessoa, ele deslocou, ele tirou um pedaço desse muro, um bloco desse muro, meroshou, do topo desse muro, naquele local está abaixo de 10 tefachim. Isso falou a Gemara anteriormente, que se o comprimento desse bloco medir 4 tefachim, então é permitido usar todo esse muro, porque todo esse muro está abaixo de 10 tefachim, uma vez que é uma porta de acesso ao topo desse muro, como vimos anteriormente. Porém, se o comprimento desse bloco mede menos do que 4 tefachim, só é permitido carregar objetos para esse espaço que está desse bloco, porque naquele espaço, na prática, mede menos do que 10 tefachim de altura, então é permitido colocar um objeto lá. Porque o resto do muro está acima de 10 tefachim, então, consequentemente, é proibido carregar objetos do pátio para o muro e vice-versa. Só naquele espaço que na prática está abaixo de 10 tefachim é permitido. Isso respondeu Ravina. Porque com relação à alahá que vimos anteriormente, que se a pessoa vai suspender o chão do pátio, a alahá vai mudar, como vamos ver agora na frente. Amaravichiel falou Ravichiel. Kavá sefer memaet. Se a pessoa, ele virou um balde, colocou um balde de ponta cabeça rente ao muro, memaet. Esse balde tem a possibilidade também de diminuir a altura desse muro. Esse balde com certeza mede um comprimento de 4 tefachim, 40 centímetros.
e também a distância entre o topo desse balde e o topo do muro mede menos do que 10 tefachim, fazendo essa diminuição, essa redução da altura do muro através desse balde, então já vai ser permitido carregar e colocar objetos em cima de todo o muro. Como vimos anteriormente, que essa redução de um pedaço do muro, comprimento de 4 tefachim, já é uma porta, um petach, entre o hatzer, entre o pátio e o topo do muro, já é permitido carregar sobre todo o muro, como se todo o muro estivesse abaixo de 10 tefachim. Pergunta para Avamai, por que essa é a halakha? Davar anitar be-Shabbat? Um balde é um objeto que pode ser movido em Shabbat. Davar anitar be-Shabbat é nome mais. Então, um objeto que pode ser locomovido em Shabbat não tem importância a força de diminuir, reduzir a altura desse muro. O conceito é, temos o receio que esse balde vai ser deslocado no meio do Shabbat, as pessoas vão continuar carregando do pátio ao muro ou vice-versa de uma forma proibida. Então esse balde não tem aqui a importância para reduzir a altura desse muro. Ele está se tratando num caso específico. De Havre Be'ara. A pessoa colocou esse balde um pouco enterrado na terra. Uma vez que a terra é muktzeh, é proibido locomover terra em Shabbat. A terra não serve para nenhuma utilidade em Shabbat. A pessoa da véspera de Shabbat não preparou terra para ser usada em Shabbat. Automaticamente é muktzeh. Algo que a pessoa se desligou sua atenção de usar em Shabbat, é muktzeh, não foi preparado da véspera. Então entendeu a Gemara que é proibido levantar esse balde no meio do Shabbat, não deslocar essa terra que está sobre esse balde. Mas pergunta a Gemara também, isso não pode ser. Qual seria o problema se a pessoa vai locomover um pouco de terra junto com o balde? A Breda fala diferente, se a pessoa colocou um figo não maduro, enterrou esse figo no feno ou na palha para que ele amadureça. Vecharará um bolo, sheitminaba gechalim, que ele colocou da véspera de Shabbat dentro de brasas. Será que é permitido tirar esse figo ou esse bolo no meio do Shabbat? E megulem iktsatá nitele de Shabbat. Se está um pouco revelado, ou esse figo ou esse bolo estão um pouco revelados, é permitido pegar isso em Shabbat. O conceito é que está um pouco revelado, a pessoa pode tirar esse figo ou esse bolo sem deslocar diretamente a brasa e o feno. Nesse caso, o feno é muktzeh, porque esse feno foi designado para ser usado na fabricação de cimento. É muktzeh. Então, fala, do mesmo jeito que é permitido tirar esse figo ou esse bolo no meio dos muktzehs, uma vez que a pessoa não vai deslocar diretamente o muktzeh, também seria permitido deslocar esse balde, mesmo que ele vai deslocar um pouquinho de terra com o balde, ele vai estar deslocando de forma indireta, não é permitido deslocar um muktzeh de uma forma indireta. Então volta a pergunta, esse balde volta a ser algo que é móvel em Shabbat. E algo que é móvel em Shabbat não tem importância de reduzir a altura de um muro. Fala se trata de um caso específico. Se trata aqui de um balde que tem uma borda torcida para fora. A pessoa enterrou essas bordas dentro da terra. Agora entendeu que se a pessoa vai tirar esse balde no meio do Shabbat, vai estar fazendo o princípio de rofer, vai estar cavando no meio do Shabbat, também é proibido. Por isso esse balde virou um balde fixo em Shabbat. E se tiver uma borda, por que será proibido deslocar esse balde? Na Mishnah falou, a pessoa enterrou um rabanete rente a um vinhedo. Que essa Mishnah, ali megulim, viramos a página, se parte das folhas desse rabanete estão reveladas, estão fora da terra, a pessoa não tem que ter o receio da proibição de kilaim. A proibição aqui seria a proibição de plantar ou vegetais ou cereais perto de um vinhedo. Mesmo que a pessoa colocou esse rabanete rente a um vinhedo, não existe que a proibição de kilaim. O motivo é porque a pessoa colocou esse rabanete dentro da terra para guardar e preservar esse rabanete. Ele não quer plantar esse rabanete que vai se enraizar na terra, e não existe a proibição de kilaim nessa situação. A pessoa não tem que ter o receio agora que tem que tirar mais dízimos. Talvez esse rabanete cresceu dentro da terra. Não tem esse receio, que normalmente esse rabanete não chegou a crescer nesse tempo que ele colocou o rabanete para preservar o rabanete. Não chegou a crescer, mesmo que chegou a crescer um pouco. Mesmo assim não tem que tirar o maaser, o dízimo desse acréscimo que cresceu no meio do Shabbat, uma vez que a pessoa não colocou esse rabanete com a intenção de plantar esse rabanete, queria só guardar o rabanete no chão, não tem a obrigação de tirar maaser nessa situação. Se essa pessoa plantou o rabanete.
Continua a Mishnah, velom mishum shvit. Não tem que ter o receio aqui também das alachot de shvit. Sabemos que é proibido plantar no ano sabático, no ano da Shemitah. A pessoa colocando esse rabanete no chão não está plantando o rabanete, está só guardando o rabanete no chão, não está proibido fazer isso em shvit. Veritalim be Shabbat, é permitido tirar esse rabanete do chão no meio do Shabbat. Que se vê contra o que a Gemara falou anteriormente, que é proibido tirar um balde que está enterrado na terra, que vai estar cavando. Aqui a pessoa está tirando esse rabanete da terra, está fazendo um buraco na terra. Mesmo assim está permitido, porque está fazendo um buraco de forma indireta, não está proibido. Então qual é o caso que da verreira se trata que o balde vai diminuir a altura de um muro? Lotzricha tem sim um caso de Baimara Vechatzina. Significa que a pessoa colocou realmente dentro da terra, é necessário que ele pegue uma pá, uma enxada para tirar esse balde. Com certeza aqui existe a proibição de rofer, está cavando no meio do Shabbat. Aí esse balde está de uma forma fixa, rente ao muro, e está reduzindo a altura do muro. Nesse caso falou a verreira. Em outros casos, o balde não vai reduzir a altura do muro, como já vimos. Continua a Gemara Sulam Mitzri com relação a escadas. Uma escada egípcia, Enome Maet, não tem a força de diminuir a altura do muro. Ve'atzori Memaet. E um outro tipo de escada, Atzori, sim tem a força de reduzir a altura do muro. Agora eu vou explicar por quê. Yechidai Sulam Mitzri, como se parece uma escada egípcia. Ave de Rabi Yanai falou da Yeshiva de Rabi Yanai, Kol she'en lo arba'a chavakim. Toda escada que não tem 4 degraus, tem menos de 4 degraus, é considerada essa escada egípcia Sulam Mitzri e não tem a importância de reduzir a altura do muro. Agora vou explicar também por que isso. Amar de Ravash, Rabi de Ravash falou o sábio para Ravash, Maita amar de Sulam Mitzri de Lome Mait. Por que essa escada egípcia não tem a importância de reduzir a altura do muro? Amar lhe respondeu Ravash, Lo shmi alecha ade amar avacha barada, amar avamuna, amar av. Você não escutou o que falaram os sábios no nome de Rav? Mishum de Hava leidavar anital be Shabbat. Porque é um objeto móvel em Shabbat. Um objeto móvel não reduz a altura do muro, porque quando davar anital be Shabbat, qualquer objeto móvel em Shabbat, não tem a força de reduzir a altura do muro. Como já vimos, temos o receio que esse objeto vai ser locomovido no meio do Shabbat. As pessoas vão chegar ainda a carregar, depois que essa escada não está mais rente ao muro, vão estar carregando de uma forma proibida, por isso não sabemos que esse objeto móvel em Shabbat nunca pode reduzir a altura do muro. Pergunta a Marayahi, se é assim é o motivo, a filo tzorinam, também uma escada tzori, também não deveria reduzir a altura do muro. Uma escada tzori também não é um objeto fixo em Shabbat. Uma vez que essa escada tzori é uma escada mais pesada, as pessoas não têm o costume de locomover essa escada no meio do Shabbat. A escada tem sim a importância de reduzir a altura do muro. O conceito é que através da escada é como se o chão do pátio começasse mais alto. Se a distância entre os degraus da escada e o topo do muro é menos do que 10 tfachim, reduz essa altura do muro. Agora vamos explicar exatamente qual é o caso. Amarabai falou Abai. Kotel sheben shtei chatzirot. Com relação a um muro entre dois pátios. Gavoa sarat tfachim, tem uma altura de 10 tfachim, 1 metro. Veiniach sulam rachav arba mikan. As pessoas do muro da direita colocaram uma escada que tem uma largura de 4 tfachim de um lado, do lado do pátio da direita. Vesulam rachav arba mikan. As pessoas do pátio da esquerda colocaram uma escada que também mede 4 tfachim de largura, do lado esquerdo do muro. Fala aqui agora, ou seja, aparentemente essas escadas estão uma na frente da outra. Estamos uma escada na frente da outra, é como se tivesse uma porta dentro desse muro. Essas duas escadas são vias de passagem de um lado do muro para o outro lado do muro, é como se tivesse uma porta atravessando esse muro. Eles podem fazer o Vechatzerot entre os dois pátios agora. Porque tem um requisito, fala aqui o sábio. Se essas duas escadas não estão uma na frente da outra, existe uma distância máxima que uma pode estar da outra. A distância máxima entre as escadas tem que ser menos do que 3 tfachim, menos do que 30 centímetros. Se é menos do que 30 centímetros, é considerado lavut. Sabemos que a distância é menor do que 30 centímetros, 3 tfachim pela alahá não existe, é desconsiderável. É como se essas duas escadas estivessem uma frente na frente da outra. Isso fala aqui o sábio, Memaet, consequentemente essas escadas também podem diminuir a altura desse muro para possibilitar as pessoas dos dois pátios carregarem objetos dos pátios para o muro e vice-versa. Fala que em outro caso, o Shloshá e não Memaet, porém se a distância dessas duas escadas é 3 tfachim, 30 centímetros ou mais, e não Memaet, eles não têm a força de anular essa altura desse muro,
conectando esses dois pátios. Uma vez que temos uma distância de uma escada para outra escada, 3 tfachim, essas duas escadas estão desconectadas. Não é como se tivesse uma porta atravessando esse muro, uma vez que uma escada está em uma direção, a outra escada está em outra direção, elas não estão conectadas. Quando isso se aplica, é só se a largura desse muro não mede 4 tfachim de largura. Porém, se a largura desse muro mede 4 tfachim, 40 centímetros, mesmo que a distância entre as escadas é mais do que 3 tfachim, mesmo assim conectamos essas duas escadas. Uma vez que esse muro mede 4 tfachim de largura, já é confortável caminhar sobre esse muro. A pessoa pode subir sobre o muro de um lado, andar em cima do muro até chegar na outra escada, e de lá descer do muro. É como se tivesse assim uma porta atravessando esse muro, fazendo uma via de passagem dos dois lados do muro, entre os pátios. É possível fazer o vechatzerot também entre os pátios, é possível carregar também dos pátios para o muro e vice-versa. Continua a Maraviv Barabai, um outro caso. Banait Staba Agavit Staba. A pessoa colocou um banco sobre outro banco, rente ao muro, para reduzir a altura desse muro. E mesbeit Staba Tartunar Ba Memait. Se a largura desse banco inferior mede 4 tfachim ou mais, 40 centímetros ou mais, Memait, tem aqui a possibilidade de reduzir a altura desse muro. Vemos aqui a largura de 4 tfachim. Essa redução da altura do muro tem aqui um comprimento também de 4 tfachim. Reduziu a altura desse muro. É como se fosse uma petach, uma porta conectando entre o pátio e o topo do muro, como já vimos, se a distância entre esse degrau e o topo do muro mede menos do que 10 tfachim, automaticamente reduziu aqui a altura desse muro. E não, é uma outra possibilidade, mesmo que esse degrau inferior não mede 4 tfachim de largura. Esse degrau inferior não mede 4 tfachim de largura. Porém, o degrau superior, ou seja, um desses degraus dessa escada, sim mede 4 tfachim de largura. E, consequentemente, esse degrau consegue sim ser considerado uma petach, uma porta conectando entre o pátio e o topo do muro, reduzindo a altura do muro. Nós temos uma distância desse degrau até o topo do muro menos do que 10 tfachim. Fala um outro requisito. Quando isso se aplica aqui, é possível reduzir a altura do muro com um degrau superior. É só se a distância entre os degraus é menos do que 3 tfachim, menos do que 30 centímetros. É necessário conectar esses degraus todos ao chão. Um degrau que não está apoiado ao chão não tem a importância e a força de reduzir a altura de um muro. Não é como se o chão começasse mais alto e reduzisse a altura do muro, uma vez que esse degrau não está conectado ao chão. Porém, se entre os degraus tem uma distância até 3 tfachim, ou seja, menos do que 3 tfachim, que é lavud, então, consequentemente, conectamos todos esses degraus ao chão, é como se esses degraus todos estivessem apoiados ao chão. Uma vez que esse degrau tem aqui a largura de 4 tfachim, 40 centímetros, é como se fosse um petach, uma porta conectando entre o pátio e o topo desse muro. Isso fala que a Gemara Memaet reduz a altura do muro, é permitido também carregar objetos do pátio ao muro e vice-versa. Continua agora um outro caso. Amarav Nachman Amarav Baravó. Falou o sábio, Sulam Sheshlivotav Porchot. Com relação a uma escada que os degraus estão suspensos no ar. Ou seja, estão conectados só de dois lados à base dessa escada. É como se cada degrau fosse uma tábua e tem dois pregos conectando dois lados desse degrau ao corpo da escada e o resto do degrau está suspenso ao ar. Aparentemente é uma escada que está reclinada para que os degraus estejam retos, para as pessoas subirem nessa escada. Fala agora como fica a halakha com relação à redução da altura desse muro. E mesmo se a largura desse degrau inferior mede 4 tfachim, 40 centímetros, é suficiente para reduzir a altura desse muro, como já vimos que temos aqui uma largura de 4 tfachim e a distância entre esse degrau e o topo do muro é menos do que 10 tfachim, reduz a altura do muro. E não, uma outra possibilidade. Talvez o degrau inferior não mede 4 tfachim de largura. Mesmo assim seria possível reduzir a altura desse muro. Um desses degraus superiores mede 4 tfachim de largura. Se a distância entre cada degrau mede menos do que 3 tfachim, menos do que 30 centímetros, todos esses degraus estão conectados ao chão. E eles têm a força e a importância de reduzir a altura desse muro. Como já vimos anteriormente, temos uma largura de 4 tfachim,
É um petach, é uma porta que conecta entre o pátio e o topo do degrau. Todos esses degraus estão conectados pela Alahá de Lavud, conectando esses degraus até o chão. Esses degraus estão apoiados ao chão, a distância entre o degrau e o topo do muro mede menos do que 10 tefachim. Reduziu a altura do muro, é permitido carregar do pátio para um muro e vice-versa. Você fala aqui, Agmará, Bezat Hashem, amanhã novos exemplos, novos conceitos. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.